nome de Jesus. E creio que Deus vai lhe abençoar. Quero chamar aqui para ministrar a palavra de Deus o jovem pregador Lucas Passos. Deus te abençoe em nome de Jesus. São os irmãos do Pai Senhor, amém? Amém. Acho engraçado que eu sempre pergunto ao pastor até que horas ele me permite. Aí eu fico olhando assim, só que no meio da pregação eu já esqueci e me atento mais horário. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 1. Desde já quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pelo pastor também, por essa confiança, que mais uma vez está ministrando a palavra de Deus. Hoje eu estou uma mistura de ansiedade, nervosismo e empolgação. Mas vamos lá. Deus vai falar aos nossos corações. Minha versão é um pouco diferente, a NVI. A partir do verso 3, tem como título: Deus é o nosso Consolador. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Você pode dizer graças a Deus por essa palavra? Feche seus olhos, feche sua cabeça. Pai, eu te agradeço por mais uma vez nós estarmos aqui, Senhor, como igreja, reunidos em Teu nome, Senhor, para Te bendizer, para Te adorar, para ouvir mais da Tua palavra. Deus, eu sei que eu não tenho nada a oferecer ao Teu povo, Senhor, eu sei que em mim não há poder, Pai. Eu não tenho poder, Senhor, para tocar ninguém, Pai. Eu não tenho poder, Deus, para fazer nada. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo habita em mim, através de mim o Senhor fala. Eu sei que através de mim, Pai, o Senhor pode fazer, Deus. Então, Pai, nós te convidamos para esse momento, Pai, assim como Tu já está presente em todos os momentos do culto. Deus, eu te peço, por favor, fala aos nossos corações, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Ministra aos nossos corações essa noite, Pai. Eu te entrego esse momento. Em Teu nome, Jesus. Amém. Foi um pouco engraçado quando o pastor me chamou para pregar, porque foi um domingo e quando ele falou: Lucas, você pode pregar? Minha primeira reação foi: não. Minha primeira reação de cara, eu falei: não. Por quê? Porque a minha semana ia ser semana de prova, ia começar a semana de prova. Eu trabalhei segunda e terça-feira. Eu falei: tem muita coisa. Só que nesse momento eu estava do lado da minha namorada e eu falei isso para ela. Eu perguntei: amor, o que você acha? Eu achando que ela ia se compadecer, que ela ia me apoiar e falar: não prega não, tá tudo certo, realmente vai ser muito puxado. Ela olhou para mim sem a menor compaixão e falou: mas quem vai fazer? Você ou o Espírito Santo? Quando ela me falou aquilo ali, foi, sabe aquela cortada? Ela faltou falar: agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, e até a próxima. Naquele momento o Espírito Santo ele começou a ministrar coragem no meu coração, porque às vezes a gente fala: eis-me aqui, só que quando as oportunidades chegam a gente sempre tem uma desculpa. E por que eu, mesmo sabendo que eu poderia pregar, eu queria falar que não? Porque eu sabia que aquilo ali ia me gerar esforço. E às vezes a gente tem essa tendência de que tudo aquilo que nos gera esforço a gente quer fugir. Só que Deus ele não nos chamou para ficar parados, para fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo. Mas Deus nos chamou exatamente para
viver algo que é difícil, mas que com Ele é possível. Porque não há nada impossível para o Senhor. Então, acreditando nisso, eu estou aqui hoje. Foi engraçado, não engraçado, mas eu estava sentado ali e quando eu olhei, caramba, parece que o Espírito Santo já estava mexendo no meu coração. Olha, Daniel não vai poder pregar. E você vai no lugar dele. Só que eu falei, não, isso é da carne. Eu falei, não, é da carne, não é nada disso. Estou viajando aqui. E quando o pastor chegou, eu já lembrei. E parece que o Espírito Santo foi trazendo na memória tudo. Eu era assim, a confirmação. E essa palavra que o Espírito Santo ele colocou no meu coração, eu já havia colocado há algum tempo, só que eu ainda não tinha preparado nada em relação a ela. Só que o Espírito Santo ele me fez lembrar e eu comecei a meditar um pouco. E Paulo está escrevendo essa carta ao povo de Corinto. E antes de eu entrar exatamente nessa parte que eu li, nesse contexto do texto, eu queria falar um pouco das coisas que estão por trás. Porque se a gente parar para analisar a história da igreja, a gente vai ver que exatamente quando a igreja ela começa a ser formada, a igreja começa a crescer, também cresce juntamente uma grande perseguição. E nesse tempo, você falar que era cristão era muito complicado. Porque isso não implicava simplesmente em eu sou cristão, eu não sou cristão, mas isso implicava em vida ou em morte. Porque naquele tempo, por conta da perseguição, se você falava que era seguidor do caminho, que era seguidor de Cristo, as pessoas poderiam te perseguir, poderiam te lançar na prisão, poderiam te matar. E é nesse contexto aqui que Paulo ele vai começar a falar. E ele começa a sua carta dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E eu paro para pensar nisso e é lindo demais, porque mesmo diante de toda aquela tribulação que eles estão vivendo, Paulo ele começa dizendo: ei, existe tribulação, mas o nosso Deus é um Deus de toda consolação. Sabe, o nosso Deus ele não é um Deus que nos deixa simplesmente desamparados em meio às nossas tribulações, em meio às nossas perseguições, mas Paulo está revelando aqui para a gente que o nosso Senhor, Ele é o Deus de toda consolação. Se Ele é o Deus de toda consolação, Ele é o Deus que observa cada momento da nossa vida. Eu não quero que você chegue aqui hoje e pense que, por conta das coisas que você está passando, Deus está simplesmente virando o seu rosto e não está se importando, não. Mas eu quero que você saia daqui crendo que o Senhor é o Deus de toda consolação. Nessa noite eu creio nisso com muita convicção, porque o Espírito Santo ele fala e ele quer ministrar isso no seu coração, ele quer ministrar consolação. Mas vamos lá. Então a gente começa aqui no verso 3 falando que Deus é o Deus de toda consolação. E vamos primeiro pensar no que Paulo está fazendo. Porque Paulo ele começa falando que Deus ele é o Deus de toda consolação, e já em seguida ele diz que nos console em todas as nossas tribulações. Então o consolo de Deus, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria exatamente esse. Então Paulo ele vai construir toda a sua mensagem nesse fundamento: o consolo de Deus em meio às nossas tribulações. E é sobre isso que ele começa a construir esse texto. Só que eu fui ver no dicionário o que é consolação. E a definição que o dicionário nos dá é o seguinte: alívio dado à aflição, à dor de alguém. E por si só a definição de consolação é muito forte. Só que a gente tem que entender que o nosso Deus ele não só traz alívio, mas o nosso Deus, com a sua consolação, ele nos traz vida e paz. Porque você já parou para pensar na história de Paulo? Sério, se você parar para pensar no que esse homem sofreu, era para ele já ter parado na caminhada há muito tempo. Às vezes a gente sofre algumas coisas, a gente pensa em parar, só que quando a gente para olhar para os mártires da igreja, para a história dos apóstolos, a gente vê que realmente o que aqueles homens enfrentaram, eles só enfrentaram porque eles tinham Deus, porque eles tinham um relacionamento com o Senhor. E é sempre importante bater nessa tecla de relacionamento, porque é por meio desse relacionamento que a gente consegue enfrentar as nossas tribulações. Porque se a gente não tem um relacionamento com o Senhor, a gente para no meio da caminhada. Imagina você no lugar de Paulo, sendo chicoteado, espancado por conta da sua fé. Sério, de verdade, às vezes eu paro para pensar nisso e eu sou muito medroso. E eu fico parando para pensar: será que eu não negaria a fé? Será que eu não abandonaria? Porque ali não era simplesmente você também tinha sua família. E a sua família também poderia ser perseguida. Só que no meio de tudo isso, esses homens não negavam a fé. Sabe, eu creio que isso é por conta da consolação de Deus. Porque Paulo está escrevendo aqui que Deus é o Deus de toda consolação,
mas não como alguém estranho a esse conceito de consolação. Mas ele, como mais sabedor desse conceito, ele fala: não, Deus é o Deus de toda consolação. Por quê? Porque eu passo por tribulação e eu tenho sido consolado por Deus. Será que você pode glorificar o Senhor porque você está de pé hoje? Mesmo em meio a tantas tribulações, mesmo em meio a uma pandemia, você está aqui porque Deus ele tem te consolado. E através dessa consolação ele tem te dado vida, ele tem te dado paz. Sabe, uma das coisas que a gente menos tem visto hoje é a paz. Que as pessoas estão com medo, a gente tem visto em todas as áreas essas coisas acontecendo e às vezes isso nos tira a paz. Só que quando nós dobramos os nossos joelhos, meditamos na sua palavra, o Senhor vem trazer consolo à nossa alma. O Senhor vem trazendo paz. E essa paz é aquela paz que excede todo entendimento. É uma paz que mesmo não tendo motivo para ter, você tem. Não por causa de você, não por causa das circunstâncias, mas sim por causa do seu Deus. Ninguém mais do que Deus sabe tratar você. Ninguém mais do que Deus sabe levar as suas ansiedades. Ninguém mais do que Deus sabe onde tocar para que todo esse teu medo, toda essa tua dor, ela vá embora. Pensando nesse conceito de toda a consolação, a gente vê que o consolo de Deus ele não é parcial. Não é um consolo pela metade. Ele não só chega e alivia um pouco a sua dor e depois você, Senhor, eu ainda estou sentindo aqui. Não, o consolo de Deus é completo. Porque Deus ele faz a obra por completo. Sabe, eu não sei quais foram os meios que você tem buscado para se consolar, mas eu quero te dizer que hoje você pode encontrar esse consolo, essa paz, essa vida em Deus. Sabe, ninguém mais tem esse poder para fazer o que só Ele pode fazer. E a gente segue mais um pouquinho. Eu pretendo ser bem breve, porque essa palavra foi uma palavra muito direta. Deus me mostrou no meu coração. E no verso 4, Paulo vai dizer o seguinte: que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Sabe, eu entendo que a consolação é uma via de mão dupla. Nós passamos por tribulações, Deus nos consola. E através dessa consolação, Deus nos faz carregar esse consolo para os nossos irmãos que estão passando por tribulações. Sabe, eu paro para pensar nisso e é lindo, porque por mais que nós passemos por tribulações, isso não fica só na gente. Deus ele vem derramando seu consolo. Porque eu vejo que tudo no reino é algo compartilhado. Sabe, tudo que Deus nos dá, seja dom, seja chamado, é sempre para o outro. É sempre para a gente edificar o seu corpo. E da mesma forma a consolação. Ele se importa demais com a gente. Ele nos dá o seu consolo. Só que esse consolo não fica só na gente. Ele dá um consolo e como Ele é o Deus de toda a consolação, Ele nos dá algo não pela metade, mas completo. E por conta dessa completude, a gente pode liberar isso para outras pessoas. Então, a partir do momento que, em meio às minhas tribulações, em meio aos meus problemas, eu recebo o consolo de Deus, eu carrego algo para dar ao outro. Então você já começa a entender um pouco do propósito da tribulação também. Porque Deus ele pega as coisas que aparentemente são ruins, e algumas que de fato são ruins, e consegue transformar isso em algo bom. Já parou a pensar nisso? Às vezes a gente passa por tantas coisas e a gente não para falar com o Senhor. Só que quando a gente para ver as coisas da ótica de Deus, é uma ótica totalmente diferente. É realmente aquilo, não, eu estou vendo um problema, mas Deus ele já está vendo uma solução. Ele já está vendo algo mais à frente, que através desse problema que eu estou passando, Ele vai solucionar, e através dessa solução que Ele me deu, eu posso também levar essa solução para outras pessoas. E é a mesma coisa do consolo. Só que, como eu falei que é uma via de mão dupla, é claro que Deus ele nos consola diretamente. Então é claro que eu posso chegar aqui no culto, Deus ele falar comigo e eu ser consolado. Mas uma outra forma, com base nesse versículo, que a gente pode também entender essa parte da consolação de Deus, Deus ele pode me consolar através de outras pessoas. Entenda que isso não deixa de ser consolo de Deus, mas Deus ele usa pessoas para te consolar. Sabe, por isso que é tão importante essa vida na igreja, essa unidade para a gente. Eu fico parando para pensar nisso porque eu, há algum tempo já tenho visto essa tendência das pessoas desprezarem isso, essa reunião, estar na igreja.
principalmente nessa pandemia, por conta de todo o contexto que a gente tem vivido. Isso tem aumentado muito, e eu não quero entrar aqui no mérito se é certo, se não é, até porque eu não quero entrar nisso, tudo bem? Mas eu queria falar com vocês a importância da igreja. Porque algumas pessoas, com a tentativa de defender um argumento, elas têm ferido a igreja de Deus. Elas têm ferido o propósito do Senhor. Porque entenda, o Senhor que formou a igreja não foi o homem. A igreja não foi estabelecida por um homem, mas pelo próprio Senhor. A igreja é o seu corpo. Sabe, a gente tem que entender isso, porque nós fomos reconciliados com o Pai por meio do corpo de Cristo, a sua igreja. Eu não fui reconciliado sozinho. Deus não me chamou para viver sozinho a minha fé. Deus me chamou para viver família, e isso é difícil. Eu sei que a gente tem problemas, porque nós somos homens, a igreja é composta por homens. E a gente vai ter as nossas imperfeições. Só que a gente não pode desistir disso. A gente tem visto a igreja como algo essencial exatamente nesse momento. Porque onde é que nós vamos buscar consolo se não no Senhor? Algumas pessoas podem dizer, mas adorar o Senhor, eu posso adorar em casa, eu posso fazer as coisas, tudo bem. Nós viemos à igreja para adorar o Senhor. Mas além disso, nós viemos aqui na igreja para que com todos os santos, nós possamos conhecer mais plenamente ao Senhor. Entenda que a revelação do Senhor não é completa para você. Deus, Ele fala comigo, Deus, Ele fala com o pastor, Deus, Ele fala com o Elton, Deus, Ele fala com cada irmão que está aqui. Então eu não posso ser egoísta e egocêntrico ao ponto de pensar que Deus, Ele só fala comigo. E só o que Deus fala comigo está bom, sabe por quê? Porque se eu penso que Deus só fala comigo e não com o outro, e eu desprezo essa vida, eu viro um crente arrogante. Porque eu vou olhar para todo mundo e vou conseguir enxergar defeito em todo mundo, menos em mim. A vida no corpo nos permite enxergar os nossos próprios defeitos. Sabe por quê? Porque é muito fácil ser cristão dentro de casa. Eu falo sozinho, não dentro de casa, que às vezes é complicado também, a gente tem alguns atritos. Enfim. Mas é mais fácil, porque a gente está isolado. Não tem nenhuma ali pedra de tropeço, a gente por assim dizer. Só que quando a gente vem para a realidade da igreja, a gente se dá de cara com diferenças, porque nós somos diferentes, nós somos indivíduos. E é nesse momento que o Espírito Santo ele usa para trabalhar. Porque se eu sou diferente da Rafaela, por exemplo, e, sei lá, por algum momento a gente se desentende por ideias contrárias, Deus ele vai usar exatamente isso para ministrar reconciliação no nosso coração. Deus ele vai usar exatamente isso para ministrar que existem diferenças, mas Deus ele trabalha em cada um. E a partir desse momento eu começo a entender que a Rafaela tem de Deus também para ministrar o meu coração. E eu também tenho de Deus para ministrar o coração dela. E essa é a importância. A gente não pode cair no erro de achar que dá para viver sem a igreja. E entenda que quando eu falo igreja, eu falo pessoas. E a igreja de Deus se reúne no templo do Senhor. Isso é muito, muito, muito importante. Mas vamos seguindo aqui. Eu queria só contar só um testemunho antes de eu passar desse tópico. Porque teve um dia que eu estava muito mal. Tinha sido uma semana terrível para mim. Estava muito triste, foi bem antes da pandemia, um pouco antes da pandemia. Eu lembro que naquela semana eu estava mal com certas coisas que tinham acontecido, não tinha dado certo. E eu lembro que eu cheguei aqui na igreja arrasado. E naquele dia eu olhei para o Davi olhou para mim, e ele me deu um abraço. Por meio daquele abraço, Deus me consolou, Deus me confortou. Sabe, aí a gente é tão egoísta que a gente não para para pensar nisso. Às vezes uma paz do Senhor, às vezes um abraço que você dá em alguém, gera um consolo, gera um conforto. O Espírito Santo usou ele para aliviar todo aquele peso no meu coração. Sei que a gente está no tempo de pandemia, a gente vai sair abraçando todo mundo, é claro. Mas só um olhar, um sorriso, já é suficiente para que uma pessoa ela sinta de Deus e acalme o seu coração. Uma palavra que você possa liberar já é suficiente para que o Espírito Santo ele já ministre. Porque a palavra do Senhor, quando ministrada, não volta para você. Vamos para o verso 5. Então a gente está vendo que Paulo está seguindo uma linha de raciocínio. Começou falando de consolo, ele falou sobre tribulações, ele falou que essas tribulações produzem em nós consolação de Deus. Logo em seguida ele fala que essa consolação de Deus ela pode ser ministrada através de outras pessoas, e eu também posso ministrar essa consolação de Deus.
E agora ele vai falar o seguinte: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Entenda que Jesus ele foi muito claro com a gente, dizendo que no mundo vocês terão aflições. Mas ele também foi muito claro dizendo: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E é engraçado que antes disso ele fala: eu digo isso para que vocês tenham paz. E logo em seguida ele fala sobre a aflição. E parece um conceito meio distinto, mas essa paz que ele está falando é paz em meio às aflições, porque ele é a nossa paz. E o que eu entendo aqui é que por nós seguirmos a Cristo, e ele sendo claro, a gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por coisas difíceis aqui nessa terra, mas entenda que na mesma medida que há sofrimentos aqui, há uma mesma medida de consolação desse mundo. Deus ele não deixa que a aflição, que as tribulações, que as perseguições sejam maior do que o consolo que desce do céu. Então, por mais que eu esteja sendo afligido, por mais que eu esteja sendo atribulado, o Senhor tem descido com a sua consolação nos nossos corações. Então, eu quero que você entenda isso. Que mesmo diante de todas essas circunstâncias que você tem vivido, existe uma mesma medida de consolação desse mundo. Eu já estou acabando já, eu acho. E agora no verso 6, a gente vai ver o que a consolação ela produz em nós. Diz assim: se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês, se somos consolados é para a consolação de vocês. A qual que é a consolação? Da paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós. Então eu entendo que a consolação de Deus, além de me trazer paz e vida, ela também produz em mim paciência. Não existe virtude maior aqui nessa terra. Uma das virtudes maiores é a paciência. Porque em muitas coisas da nossa vida cristã a gente tem que ter paciência. A gente tem que entender que essas situações que a gente passa não são eternas. As coisas têm um tempo determinado para começarem e para acabarem. Então entenda que o que você está passando já tem um tempo determinado para acabar. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, mas tem um tempo. Tem um tempo de Deus determinado, Ele vai dizer: basta, acabou. Sabe, então que você crê que hoje pode ser o dia que o Senhor pode dizer: basta, começar um novo tempo. Mas se não for hoje, entenda, essa consolação que Deus está derramando hoje produz em você paciência para que você suporte os sofrimentos. Sabe, então permaneça firme no Senhor. Eu entendo que essa paciência ela nos dá a capacidade de permanecer no caminho do Senhor. Então, por mais que às vezes seja difícil, por meio dessa paciência eu consigo permanecer. Porque é a mesma coisa quando a gente pensa em promessas do Senhor. Se a gente não tiver paciência, não adianta. A gente sempre vai viver ansioso e vai falar: ah não, mas Deus está demorando demais. Não é Ele que está demorando, é você que ainda não entendeu o tempo dele na sua vida. Existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Para cada propósito há um tempo, para cada promessa há um tempo. Eu lembro de uma coisa que a gente me falou há algum tempo. Eu fiquei de boca aberta porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando a gente tem aquela passagem de aquele homem está andando no rio do Senhor e vai medindo mais um pouco, daí ele vai entrando mais fundo no rio, percebe que é tempo. Ele não chega, e essa foi a analogia que ela me mostrou, não foi simplesmente ele não chegou no helicóptero, ele mergulhou de cara no rio, ele soltou do helicóptero e caiu. Não, teve um tempo, teve um processo, ele foi andando a pouco. E a mesma coisa na nossa caminhada com o Senhor. Não adianta a gente querer viver grandes coisas do Senhor, não adianta a gente querer ter grandes revelações sem paciência, sem dedicar tempo. É engraçado que quando o Senhor ele falou isso aqui comigo, eu estava totalmente despretensioso. Eu peguei a Bíblia e falei: vou ler uma leitura diária. Só que do nada o Senhor começou a falar, não quer saber, eu vou parar aqui para meditar nisso, porque o Senhor quer falar algo comigo. Eu comecei a mergulhar e o Senhor começou a falar, começou a me dar palavras. E eu entendi isso. Que realmente é necessário que nós gastemos tempo se a gente realmente quer conhecer o Senhor. Porque não adianta a gente ter a
aflição dentro do nosso coração, ansiedades, medos, se a gente não lança isso aos pés do Senhor. Às vezes é claro que o Senhor faz de uma maneira automática, Ele leva tudo embora, mas às vezes é um processo, a gente precisa ter paciência, porque isso nos amadurece, nos faz ser cristãos genuínos, de verdade, cristãos que não caem no meio do caminho, cristãos que não se desviam no meio do caminho, que não procuram outra solução senão o próprio Senhor. Eu orei, eu permaneço orando. Não, mas eu vou buscar outra solução aí. Espera a resposta de Deus. Espera, porque o Senhor fala. E se Ele ainda não falou, isso também já é uma resposta. Espera. Agora a gente começa numa parte muito importante, que foi exatamente a parte que o Senhor ministrou muito fortemente no meu coração. Vamos lá para o verso 8. Então Paulo estava falando sobre consolação, sobre tribulação. E nesse momento ele decide abrir o seu coração para o povo de Corinto acerca das tribulações que ele passou na província da Ásia. E olha o que ele começa falando. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Percebe o que Paulo está falando aqui? Que as tribulações que ele passou foram muito além da capacidade dele suportar. E aquilo ali me chocou, porque eu perguntei, Senhor, por que às vezes o Senhor permite isso? Por que às vezes, Senhor, o Senhor permite que a gente passe por tribulações que vão além da nossa capacidade? Por que às vezes o Senhor permite a gente passar por coisas tão difíceis? Se a gente passar por verso 9, a gente vai ter resposta. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, motivo, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Entenda que essa tribulação que está sendo além da tua capacidade é para exatamente gerar no teu coração dependência do Senhor. Para que exatamente nesses momentos você não olhe para a força do teu braço, mas que você olhe para o Senhor. Para que realmente nesse momento você aprenda o que é depender do Senhor. O que é realmente não ver nada, mas você não, eu confio no meu Senhor. Eu sei que está além, mas eu confio no meu Senhor. E sabe como é a boa notícia? Pode estar além da minha capacidade de suportar, mas a medida da consolação é a mesma. Você consegue entender isso? A medida da consolação nessa tribulação de Paulo é a mesma medida. Eu posso estar sendo atribulado além da minha capacidade de suportar, mas Deus também tem liberado uma consolação além disso. É a mesma medida. E isso é muito, muito importante a gente entender, porque senão a gente vai começar a passar por tribulações e ao invés de a gente tentar enxergar a propósito, a gente só vai enxergar a tribulação. E isso nos deixa fraco. Isso faz com que a gente pare no meio do caminho, ou então não aprenda nada e continue vivendo na mesma situação. Só que o Senhor ele tem propósito até mesmo na tribulação. E se o propósito dele é gerar dependência, aprenda a depender do Senhor. Porque se não fossem essas tribulações, se não fossem essas situações que exigem que nós confiássemos no Senhor, onde que entraria o nosso Deus onipotente? Onde que entraria o nosso Deus em que nada é impossível para Ele? Sabe, eu fiquei olhando para isso porque Paulo ele fala que, de fato, já tinha sobre nós a sentença de morte, antes que fala que eu perdi a esperança na minha própria vida. Só que olha o que ele fala no final. Eu posso até ter perdido a esperança na minha própria vida e já ter a sentença de morte, mas eu creio num Deus que ressuscita os mortos. Mesmo que essa tribulação ela me mate, eu creio num Deus que ressuscita os mortos. Mesmo que isso seja além da minha capacidade de suportar, nem a morte foi um problema para Ele. Não vai ser essa tribulação que vai me parar, não vai ser essa tribulação que vai fazer com que eu pare, com que Deus fique desesperado, não. Ele tem todo o poder nas palmas de suas mãos. Ele é o Deus onipotente. A gente tem que começar a entender isso, que não existe nada difícil demais para o Senhor. Não existe nada que seja impossível, não existe nada que o Senhor olhe e fale, não, aqui eu não posso operar. Ele vai de limitar o Senhor. Comece a crer que Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. E a gente vê também no verso 8, no verso 10, o que essa tribulação produziu em Paulo. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal período de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Eu já estou terminando, mas eu tenho que liberar isso. Porque essa tribulação que Paulo passou gerou nele confiança no Senhor, dependência, gerou esperança e maturidade. Porque
Porque Ele fala, Ele nos livrou antes. E sabe por que Ele nos livrou? Porque Ele é o Deus que tudo pode. Mas Deus que tudo pode, Ele vai continuar livrando. Então entenda que todas as coisas que você passa gerem em você maturidade. Porque se você olhar para trás, você vai ver que a situação que você está passando hoje, talvez você já tenha passado pior e você continua de pé. Então permaneça. Não reclame mais das suas tribulações, mas lance aos pés do Senhor que está no teu coração. A primeira reação que a gente tem que ter quando a gente passa por coisas difíceis não é simplesmente sair postando, sair falando com todo mundo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor, porque Ele nos dá entendimento. Eu acho lindo isso, porque houve amadurecimento por meio da tribulação. Paulo ele diz, ele vai continuar nos livrando. É exatamente esse conceito, porque eu já vi que muitas coisas que eu passei antes, que foram difíceis para mim, serviram de amadurecimento, para que hoje eu possa passar por coisas também difíceis, mas que eu fale, não, o Senhor está comigo. E é isso que faz a gente maduro, sabe? É ter esse entendimento em meio às tribulações, em meio às provas, que eu tenho Deus, eu não estou sozinho. Sabe, eu posso confiar, eu tenho motivo para me alegrar mesmo em meio às tribulações. Lucas, está tudo difícil, está muito complicado para mim, eu sei. Mas lembra que a vida não acaba aqui. Lembra que existe um céu, lembra que existem coisas por vir. Mas também existe uma vida abundante para ser vivida aqui. E essa vida abundante é liberada por meio de Jesus Cristo. Quando nós andamos com Ele, nós temos vida abundante. E a mesma coisa, imagina, você passar por tudo que Paulo passou, ser espancado e estar escrevendo carta, estar encorajando pessoas, estar levando a mensagem. Eu fico estabelecido com Paulo porque teve um momento que ele está numa cidade pregando o Evangelho, ele é apedrejado, ele sai da cidade quase dado como um morto. As pessoas pararam de apedrejar ele porque ele morreu. Eles simplesmente pegam ele, tiram ele da cidade. Sabe o que Paulo faz? Ele para de caminhar? Não. Ele volta para a cidade para continuar fortalecendo os outros irmãos da fé. Como que ele faz isso? Deus. Entenda que todos os grandes milagres, todas as grandes maravilhas que os apóstolos realizaram, principalmente Pedro, quando as pessoas olhavam para ele e falavam, não, esse cara é um Deus. Ele fala, eu sou humano como você, eu não tenho nada em mim que seja valioso. A única coisa que eu tenho em mim é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. É por meio dele que eu faço todas essas coisas. É por meio dele que eu sou apedrejado, que eu sou espancado e continuo caminhando. É por meio dele que eu estou no meio de uma pandemia, mas eu continuo caminhando. É por meio dele que às vezes eu estou sem emprego, eu estou sem salário, mas eu continuo caminhando. Eu continuo vindo aqui na casa do Senhor, dando glórias ao Senhor. Eu continuo louvando o Senhor, eu continuo agradecendo a Ele, porque Ele tem motivos para me alegrar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim Ele se levantará. Olha, para pensar na história de Jó. Ele não perdeu a fé. Abraão não perdeu a fé. Tudo isso por quê? Porque conheciam o Deus que servia. Então conheça o seu Senhor. Dedique tempo a isso. Eu posso pedir para que ele disse, pode concordar de novo. Falei que seria uma palavra bem rápida. Para vir aqui à frente, eu queria contar um breve testemunho, porque foi por meio disso que hoje eu tenho a capacidade de falar sobre essa palavra, porque eu também fui consolado pelo Senhor. Eu lembro que em um certo período da minha vida, os meus pais eles se separaram, e aquilo para mim no início não gerou nada em mim.